FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Azul 132, autorizado Florianópolis. Florianópolis, número 310, saída Índia. Azul 4119, decolada 46, chama controle São Paulo 99, decimal 25, um ótimo voo. A gente imagina que muita coisa nova deva acontecer nos próximos anos na aviação. Os aviões do jeito que eles estão hoje foram feitos numa época em que as preocupações eram outras. Não era tão presente assim, por exemplo, a preocupação com o meio ambiente e com a sustentabilidade. Desde então, a sociedade repensou muita coisa e os aviões também terão que ser repensados. Os problemas respiratórios são constantes aqui no nosso bairro. E uma coisa bastante interessante é que as casas e o comércio em Moema, eles não param limpos. Então você percebe a fuligem proveniente dos aviões o tempo todo nas residências. Então você limpa o seu estabelecimento ou o seu imóvel de manhã, quando chega de noite você já percebe que está tudo empoeirado novamente por conta dessa poluição ambiental aí que as aeronaves têm causado. Muita coisa vem acontecendo nos últimos anos com relação à aviação, né? Tem aparecido novas necessidades. A mais visível dessas necessidades é aquela de tornar a aviação mais sustentável do ponto de vista ambiental. A quase totalidade, né, dos aviões que existem hoje, eles operam com base em combustíveis fósseis. Então, há necessidade de as empresas, né, que fabricam aviões, que elas se adaptem para poderem atingir os objetivos com relação a emissões de gases de efeito estufa nos próximos anos. A aviação, ela é responsável, sabe-se por estudos, entre 2% e 3% da emissão dos gases de efeito estufa. Pode parecer pouco, mas de toda maneira a aviação tem essa responsabilidade de buscar novas soluções para que a aviação se torne mais verde, que ela se torne mais sustentável do ponto de vista ambiental. O principal problema que as aeronaves têm trazido para o bairro de Moema é o ruído. O ruído se espalhou por cima do bairro. Antigamente não existia isso. Os aviões pousavam e decolavam praticamente em linha reta e hoje em dia eles decolam e muito próximo da cabeceira eles fazem uma curva. E quando eles fazem essa curva, eles ainda estão muito baixo em relação ao nível do mar. No nosso nível de cidade de São Paulo é muito perto do topo dos prédios. Então esse ruído, ele atinge os apartamentos e as pessoas que moram neles e também atinge o solo, o comércio. É realmente ensurdecedor. Está autorizado 44 movimentos por hora nesse aeroporto. Você imagina então o quanto a gente tem de ruído diariamente nos nossos ouvidos. Assim como a gente fala de emissão, tem a questão de ruído. Então, quando a gente fala de buscar soluções para a aviação, a gente sempre leva em conta a diminuição dos ruídos gerados pelas aeronaves. O ruído também traz uma questão de restrição operacional na aeronave. Dependendo da localização do aeroporto, a aeronave não pode operar em alguns momentos do dia, principalmente na parte noturna, para não incomodar, não trazer incômodo à comunidade que vive no entorno desse aeroporto. Então, o que mostra que quanto mais se buscar soluções de redução do nível de ruído,
maior pode ser o ganho operacional para as empresas, trazendo mais opções de voo e também para a comunidade, porque não vai sofrer, ter nenhum efeito desse ruído no seu dia a dia. A família mais recente de produtos da Embraer, ela é muito bem posicionada e tida como a aeronave mais silenciosa da sua categoria, fruto desse trabalho desenvolvido de longa data pela Embraer e dessa preocupação em buscar soluções que tragam o nível de emissões de ruído para um nível abaixo, muito baixo ou abaixo do regulamento existente hoje no setor aeronáutico. O Centro de Pesquisa surge de uma parceria de longa data existente entre a Embraer e o ITA, que é uma entidade da Força Aérea Brasileira. Inclusive, a Embraer teve as suas origens no próprio ITA. A Embraer foi fundada em 1969 pelos primeiros engenheiros formados no ITA. Então, o Flymove é mais um marco dessa parceria de longa data existente entre essas duas entidades. O objetivo do Flymove é principalmente esse, de colocarmos a academia, juntamente com a indústria, para desenvolver trabalhos de pesquisa de altíssimo nível internacional, e fazer uso do conhecimento gerado dentro da academia para adquirir competitividade e se preparar para os desafios da mobilidade aérea das próximas décadas. Nós temos 3 linhas de pesquisa principais do Flymove: emissão zero, manufatura e autonomia. Emissão zero remete à questão de redução da emissão de gases de efeito estufa, que é uma preocupação em todos os setores, né, da indústria e dos transportes, incluindo a aviação. Então, nós damos uma ênfase grande dentro dessa área à eletrificação de aeronaves. Então, eu me refiro à utilização de propulsão, de uso de motores elétricos para a propulsão de aeronaves, diferentemente do que a gente tem na maioria dos aviões hoje, que fazem uso de combustíveis fósseis, que, como nós sabemos, são responsáveis por emissão de gases de efeito estufa. Manufatura significa o processo de fabricação dos componentes de uma aeronave. Vocês podem imaginar que a aeronave tem alguns requisitos, por exemplo, ao mesmo tempo em que ela tem que ser resistente, que ela tem que ter durabilidade, favorecendo, portanto, a segurança, ela tem que ser a mais leve possível. E esse é um desafio enorme para a engenharia. Então, como é que as aeronaves são produzidas, como elas são fabricadas, esse também é um assunto que está sendo estudado, investigado para a melhoria desse processo. A autonomia, ela diz respeito ao uso de software embarcado em computador para assessorar ou até mesmo substituir o operador de um veículo. No nosso caso, da aviação, o piloto do avião. Essas linhas de pesquisa que nós mencionamos, elas tentam buscar soluções para algumas das necessidades mais prementes da aviação, da mobilidade aérea para as próximas décadas. Nós da associação esperamos que num futuro próximo tenhamos mais aeronaves silenciosas, menos poluentes. Isso vai ser um benefício para todo mundo. Nós nunca fomos contra o aeroporto de Congonhas. Aliás, nós somos favoráveis a ele, porque ele traz um movimento aqui para o nosso bairro, principalmente para os comerciantes, né? Nós temos vários hotéis, tem muita gente que veio morar no bairro de Moema pela proximidade do aeroporto de Congonhas. E a nossa luta não é contra ele, mas sim para que haja um equilíbrio entre o aeroporto, as aeronaves, quem mora e trabalha, sem prejudicar nenhum lado. Mobilidade aérea urbana, como o próprio nome diz, se refere à possibilidade de uso de aeronaves em ambiente das cidades. Agora, a mobilidade aérea avançada é um conceito um pouco mais extenso. Na origem, esses dois termos dizem respeito a essas novas formas que estão sendo concebidas para a mobilidade aérea, ou seja, novas formas de transporte aéreo que geralmente estão associadas
aviação com propulsão elétrica, novas configurações de aeronaves, mas com essa distinção, né? A mobilidade aérea avançada é um termo mais abrangente que a mobilidade aérea urbana. Para que a gente tenha essa mobilidade avançada efetivamente implantada, seja no Brasil, seja no exterior, não é necessário apenas que exista uma aeronave ou algumas aeronaves capazes de operar, né? É necessário toda uma infraestrutura, é necessário toda uma adaptação do nosso sistema de controle de tráfego aéreo. Então, a operação só poderá ser feita quando tudo isso estiver equacionado, né? A infraestrutura, esses aviões eles vão decolar e pousar onde, né? Eles vão poder operar sobre quais regiões, levando em conta que questão de segurança, questão de ruído emitido e assim por diante. Como que ele se comunicará, né, com o sistema de controle de espaço aéreo e com as outras aeronaves, como hoje é feito, né, com os aviões tradicionais. Então, sim, em conclusão, é uma tecnologia promissora, muita coisa acontecendo, mas muitos desafios pela frente ao mesmo tempo. A minha perspectiva com relação, ela é muito ligada aos próprios objetivos, né, do Flymóvel. Primeiro, né, que nós tenhamos uma aviação mais sustentável. A outra coisa também é importante para o Brasil que nós tenhamos uma indústria aeronáutica e aeroespacial fortes. Então, assim, eu gostaria muito de ver, né, o Brasil mantendo e se fortalecendo como uma potência mundial na área aeronáutica e aeroespacial. E, por fim, minha terceira expectativa é de que a aviação seja mais popularizada, que ela seja mais democratizada, que um número maior de pessoas possa usar o avião de uma maneira corriqueira, aproveitando, né, todos os benefícios que esse modal, né, de transporte pode oferecer. Sou uma pessoa que acredito muito na importância da ciência para a resolução dos problemas. Então, essa parte de desenvolver pesquisas para solucionar os problemas da cidade são fundamentais. Sem a pesquisa, você não tem dados para você analisar e trazer soluções. O Centro de Pesquisa em Engenharia, essa iniciativa conjunta da Embraer com a FAPESP e o ITA, ele tem como um objetivo também importante para nós, que é despertar o interesse dos jovens pela engenharia, né? Uma vez que a engenharia é um elemento extremamente importante para transportar da ciência e tecnologia para as aplicações que serão úteis para a sociedade, que trarão benefícios para a sociedade.